Vamos prosseguindo o nosso Néder especial. Do meu lado está o escritor Rodrigo Mendes, que está lançando o livro Atemporal e se o que você fizer no futuro afetar o passado. Essa é a obra do Rodrigo, pela editora que está aí fazendo muito sucesso, a Novo Século, série Talentos da Literatura Brasileira. Vamos falar aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Alexandre. Prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, o prazer é meu. E essa obra é a primeira, né? É a primeira, espero que de muitas. Você foi levado a escrever essa obra motivado exatamente por um sonho de escrever? Você sempre escreveu? Como é que foi o seu contato com a literatura, já que você é da área de tecnologia, né? Sim, e você acabou se desenvolvendo como um escritor de talento, com uma boa editora por trás. Conta um pouco essa história, Rodrigo. Bom, eu sempre fui apaixonado por livros, literatura sempre esteve presente na minha vida. Quando eu era criança, sei lá, 5, 6 anos, quando eu ia ao dentista e me comportava no dentista, eu tinha como prêmio ganhar a gibi da Turma da Mônica. Então, sempre adorei ler, sempre foi uma paixão. Depois passando pela série Vagalume, lendo diversos títulos. E sempre gostei muito de manter esse hábito da leitura. E sempre tive o sonho de trabalhar com livros, alguma coisa relacionada a livro. Ou, de repente, abrir uma livraria, alguma coisa com livro. Sempre gostei muito. E daí, uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a pensar por que não escrever uma história. Porque eu tinha na minha cabeça que era é possível. Se você sabe contar uma história, se você sabe descrever uma situação, eu acho que você consegue escrever um livro, não é difícil. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, a amadurecer a ideia. Até que eu tive um sonho, né, um sonho meio maluco aí, e sonhei com a história do livro, o início e o final. Quer dizer, você teve toda a inspiração dessa história através do sonho. Através do sonho. O sonho te deu o início, o meio e o fim? Não, só o início e o fim. O início e o fim. Na verdade, quando você... sei que você já está lendo o livro. O que acontece no começo, que fica em torno de um mistério, e no final, quando soluciona o mistério, foi esse o sonho. E daí eu fiquei pensando nas implicações que eu poderia criar nesse sonho, nessa história. E realmente o que demorou mais tempo foi criar o meio do livro. Isso daí levou um tempinho considerável. Para você que está em casa ver o que é a intuição, o que é a sensibilidade, essa coisa espiritual, sem dúvida, né? De você receber essas orientações todas durante o sono e acordar e já escrever para não esquecer, né? Para não esquecer, porque já é fácil esquecer o sonho, né? O sonho é muito fácil esquecer. Né? Exato. O sonho, eu não sei se você é assim, mas assim, às vezes eu sonho e acordo, 10 minutos depois parece que dá um branco, né? Você tem que acontece, registrar rápido. Às vezes não é nem 10 minutos, né? Às vezes você acorda, você já fica com aquela sensação, sonhei com alguma coisa, nesse dia eu tive sorte e eu me lembrei. Que legal, que bom. Daí surgiu Atemporal, essa obra que tem a chancela da Novo Século, né, editora. Novo Século. Uhum. Você teve um respaldo de uma editora que está aí com um grande respaldo nacional, né, Rodrigo? Sim, o livro vai estar em vários pontos do país. Com exatamente. A distribuição deles é nacional, uma editora muito boa, ela fica sediada em Barueri, em São Paulo. Uhum. E eu acompanho a editora Novo Século desde 2000, mais ou menos, que eu comecei a ler as obras do André Bianco, um outro autor nacional de renome, já tem acho que 13 livros publicados, best-sellers. E através do André Bianco eu comecei a ler os livros da Novo Século. Ele te inspirou também? Inspirou também. Os escritores aí que te influenciaram? Eu sempre gostei desses livros mais policiais, mais essas aventuras investigativas, né? Agatha Christie eu li bastante, Sidney Sheldon eu li bastante. Mas o que me inspirou foram dois principais. O André Bianco, no sentido de... O livro dele é mais de terror, é mais de suspense, mas ele faz muito bem de trazer para a nossa realidade, para o dia a dia brasileiro. Ele conta trechos que
se você mora na mesma cidade, por exemplo, você reconhece o que está acontecendo. Isso me inspirou também. Mas o estilo da obra, eu me inspirei muito no Harlan Coben. Ele é norte-americano e é muito assim, thriller policial. Muito bom, muito legal. A obra começa, a história, né, em 1983, vai para 2023, volta. Dá uma sinopse do livro para a gente dessa história. Tá, eu não vou estragar. Não pode, só não vai adiantar. Isso. Como falar, o culpado é o mordomo, não pode. Mas a história, então, ela começa em 1983. Tem dois policiais que estão investigando, dois detetives da polícia que estão investigando o tráfico de drogas. E um deles é sequestrado, o André. Ele é sequestrado e esse sequestro acaba mal e ele é assassinado. Só que ele é assassinado em circunstâncias misteriosas. Certo. O tipo de ferimento que ele apresentou. E na cena do crime é encontrada uma pequena placa de metal que não tem nada gravado, não tem nada visível e ninguém sabe para que serve. E isso fica assim, o parceiro dele, o Henrique, tenta descobrir quem é o assassino, tenta prender e não consegue. E daí o livro dá um pulo para 2023, em que o Lucas, que é o filho do Henrique, o policial que sobreviveu, ele recebe uma informação de que aquela placa encontrada na cena do crime em 1983 foi, na verdade, fabricada no ano de 2023. Olha só. Tcharam, aí começa... Essa seria uma primeira surpresa do livro que eu já estraguei. Eu falei que não ia falar nada. Mas ele começa a investigar, então, como assim, como isso é possível, o que aconteceu. E a partir daí tem os desdobramentos. Ele vai ter... tem o vilão que ele começa a perseguir, tem as pessoas que começam a se envolver, que não se sabe se são inimigos, se são aliados, e nisso você vai descobrindo junto. Legal. Olha, o lançamento vai acontecer no dia 5 de junho, 7 da noite, na Livraria Nobel do Shopping Piracicaba. Você que está nos assistindo, anote na agenda, vale a pena. Vai haver um lançamento muito legal, muito bonito, com a presença, é claro, do Rodrigo, que vai estar autografando esse livro. E você que gosta de uma história bem feita, você que gosta de ficção com policial, com todo aquele suspense, vai e compra essa obra que vale a pena. Eu já estou lendo, já estou chegando quase aí, passando a metade do livro. Até o final dessa noite já vou ter lido o livro todo. Eu estou gostando. E até falei para o Rodrigo que dá um bom enredo, né? Um bom roteiro para um filme também, porque tem todos os detalhes de uma grande roteirização, de uma grande história. Imagine só isso daqui um dia virando filme, é possível também. Sim, né? sim. E o livro é bom, melhor ainda, porque você lê e já imagina a sua cena, já faz as suas cores, as suas... Isso aí. né? É isso aí. O editor, quando eu conversei com ele a primeira vez, ele falou a mesma coisa. Ele falou, olha, estou imaginando um filme e tal, que cabe direitinho nesse tipo de mídia também. Muito legal, muito bom mesmo. Mas não espere para assistir o filme, compra o livro antes. O filme vai demorar um pouco mais. O livro não, o livro dia 5 de junho lá na Nobel do Shopping Piracicaba. E é uma obra realmente muito importante que vem corresponder aí a uma necessidade de público. 55 capítulos e são todos atrativos, você termina um, já quer saber do outro, é um atrás do outro, Esse estilo de leitura, né, que é legal, esse estilo de escrita, de texto que você tem, que você dá aquela expectativa para ver o capítulo seguinte. Essa foi uma preocupação, sempre ao terminar um capítulo... Foi estratégico isso? Ao terminar um capítulo, deixar um quero mais, para ver o que vai acontecer na continuação daquele capítulo. Só que daí o próximo é a continuação do anterior e um amarra o outro. E a preocupação foi essa, foi não deixar pontas soltas. Rodrigo, o Brasil é um país criticado por ter poucos leitores. E eu até discordo disso, porque a quantidade de livros de produção literária que o país tem é muito grande. A gente tem muitos poetas, muitos escritores romancistas, muitos biógrafos no país, né? Eu acho que vende muito livro, eu acho que se lê bastante. É claro que as pessoas geralmente fazem aquela avaliação mais de formadores de opinião e esquecem um pouco
aquela população que não tem acesso à leitura, mas aí é uma outra situação. Uma obra como essa, ela vem ao encontro de uma necessidade natural de leitura. E é endereçado a todos os públicos na sua maneira de entender, porque você com certeza, e você confessou no começo da entrevista, você sempre leu. Você teve bastante hábito de leitura incentivado pela família. Sim. O caso da maioria eu, por exemplo, também sempre li. Eu sempre entendi que quanto mais se lesse, melhor seria a fala, melhor seria a interpretação dos fatos, tal. Mas essa geração nova, ela está tendo muita internet e muitas coisas compactadas. Você abrevia o tudo bem, você abrevia o bom dia, o boa noite, né? Você abrevia tudo. Sim. E acaba abreviando textos. O Twitter premia aquele que consegue se comunicar com poucas palavras. É um momento difícil esse de adaptação de uma realidade, de você estender um pouco mais a cultura diante de uma realidade tecnológica que não corresponde às vezes a esses anseios? Olha, eu acho que, bom, em primeiro lugar, é um livro voltado para o público adulto. Adulto. Porque tem um pouco de violência, tem um pouco de cenas um pouco mais sensuais, que, apesar da banalização que nós temos hoje em dia, eu não deixaria o meu filho ler o meu livro. Perfeito. Então, acho que tem hora e lugar certo para tudo. A questão da juventude, do povo brasileiro, de estar lendo não tanto, eu acho que isso é muito mais comparativamente com outros países, eles fazem trazem esse tipo de informação que as pessoas aqui leem pouco. Eu acho que a internet, bem ou mal, está fazendo as pessoas lerem mais. Elas são obrigadas a ler, nem que seja a mensagem no Twitter, né? Ou os posts no Facebook. O ideal seria que todo mundo conseguisse ler mais livros, não só post, não só mensagens rápidas no WhatsApp ou o que seja. O meu intuito ao escrever foi também foi estimular a leitura, porque eu quis criar uma história cativante, uma história instigante, uma história eletrizante que fizesse as pessoas ficar com vontade de ler. E se eu conseguir fazer, eu já tive amigos que me falaram, olha, eu nunca li um livro, mas eu vou comprar o seu. Pô, eu fico feliz. Tudo bem que é por causa da amizade e tal. Mas é uma forma de conhecer o trabalho, ler, gostar, né? Então, as pessoas que estão assistindo, que não têm o hábito de ler, leia a sinopse, é curto. Leia a sinopse, de repente já vai se interessar pelo conteúdo todo da obra. Rodrigo Mendes, obra Atemporal. E se o que você fizer no futuro afetar o passado? É a obra que vai ser lançada dia 5 de junho, 7 da noite, Livraria Nobel, Shopping Piracicaba. Não perca a oportunidade de conhecer essa obra do Rodrigo, que vai estar autografando esse livro lá no dia 5. Sucesso a você, Rodrigo. Sucesso, que você tenha muito êxito. Eu tenho certeza que é uma obra que vai ter aí uma grande repercussão, pelo conteúdo, pela grande chancela que tem e pelo seu trabalho, que é um trabalho de intuição, de talento, de perseverança. Vá em frente e as coisas vão com certeza dar certo. Legal, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. E eu quero, se for possível, que você retorne aqui na próxima semana, para a gente dar mais uma chamada, que o lançamento é dia 5, dá tempo da gente fazer mais uma divulgação aqui no programa, tá bom? Legal, agradeço a oportunidade. Valeu, obrigado, Rodrigo, um abraço. Grande Rodrigo Mendes, sucesso a você. Obrigado, Alexandre. O nosso querido escritor, livro dia 5, hein, gente? 5 de junho, 7 da noite, Livraria Nobel, Shopping Piracicaba, o lançamento de Atemporal. Marca na agenda, não perca, estaremos juntos lá. E a gente volta a seguir com o nosso Néder especial de hoje.